Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos assiste. Hoje o tema da nossa aula é, é sobre o papel dos receptores GABA-A na fisiopatologia da síndrome de Alzheimer. O grupo é composto pela Ana Victoria Baiman, pela Evelyn Cruz, pela Suzana Brandão e por mim, Lucas Seabra. Orientado sob a supervisão da professora doutora Lorane Mellin. Falar um pouquinho sobre a introdução. Problema terapêutico. O nosso problema terapêutico é a síndrome de Alzheimer, uma condição grave do neurodesenvolvimento, cujos sintomas característicos se consolidam após o primeiro ano de vida. Os principais impactos na qualidade de vida do paciente são o atraso intelectual severo e o comprometimento grave ou ausência total da fala. Na parte motora e neurológica, o quadro clínico inclui microcefalia e ataxia, que é a falta de equilíbrio e tremores. Crises convulsivas frequentes também são encontradas nessa síndrome. O grande desafio é que atualmente não há cura. O manejo é estritamente sintomático, focado em anticonvulsivantes para controlar as crises e terapias de suporte, como fisioterapia e fonoaudiologia. A escolha do alvo biológico. A justificativa para a escolha do nosso alvo biológico baseia-se diretamente na genética da síndrome, que é causada pela falta de função do gene UBE3A, localizado na região cromossômica 15q11.2-q13. O ponto crítico aqui é que o diagnóstico é determinado pela deficiência do alelo herdado especificamente da mãe, já que a cópia paterna é naturalmente silenciada no cérebro. Os testes moleculares provam a relevância desse alvo, pois eles identificam que as alterações nessa exata via, em cerca de 90% dos casos clássicos, desses 80% ocorrem por deleção ou defeito de imprint na região, e 11% por mutações diretas na sequência do gene UBE3A. Portanto, direcionar o estudo para essa região molecular e suas vias associadas se justifica porque nos permite trabalhar diretamente na raiz da causa imensa das maioria dos pacientes afetados. Na metodologia do nosso projeto foi realizado inteiramente por meio de ferramentas computacionais, seguindo um fluxo de planejamento de fármacos in sílico. Para facilitar a compreensão, dividimos essa etapa em duas partes. Primeiro, apresentaremos as ferramentas computacionais utilizadas e, em seguida, o fluxo das etapas desenvolvidas. Inicialmente, utilizamos o BidenDB, que é um banco de dados público, para selecionar os 15 inibidores mais ativos do receptor GABA-A, considerando os valores de afinidade de ligação. A partir dessa seleção, acessamos o PubChain, onde obtivemos as estruturas químicas tridimensionais dos compostos, em formato SDF, além das propriedades físico-químicas necessárias para as análises. Em seguida, importamos essas estruturas para o Discover Studio Visualize, que é um software utilizado para a visualização tridimensional, análise conformacional e manipulação inicial das moléculas selecionadas. Posteriormente, utilizamos o BRED-ADMET para realizar a predição das propriedades farmacocinética e toxicológicas, avaliando parâmetros relacionados ao perfil ADME e à segurança dos compostos. Com base nesses resultados, empregamos o ACD Chain Sketch para realizar modificações estruturais periféricas, gerando os novos análogos e preservando o núcleo farmacofórico responsável pela interação com o receptor GABA-A. Por fim, as novas moléculas foram convertidas para a notação Smiley, utilizando os Cactus-Serv e analisando no servidor SEA, permitindo avaliar a similaridade farmacológica e identificar possíveis alvos terapêuticos relacionados. Passando agora para o fluxo da metodologia. Nosso trabalho foi dividido em 5 etapas principais.
Na primeira etapa, realizamos a busca no BioDDB, como já foi falado, selecionando os 15 inibidores com maior atividade biológica para o receptor GABA-A. Na segunda etapa, fizemos a análise estrutural tridimensional das moléculas no Discovery Studio e obtivemos suas estruturas fisicoquímicas no PubChem e verificando também os critérios da regra de Lipsky, que indicam o potencial de biodisponibilidade. Na terceira etapa, avaliamos o perfil farmacocinético e toxicológico dos compostos por meio do BRED-ADMET, analisando parâmetros de absorção, distribuição e segurança. Na quarta etapa, utilizamos o Shen-Sketch, que propôs 10 novos análogos, que foi as modificações que fizemos da molécula sem alterar o núcleo farmacofórico, responsável pelo reconhecimento do receptor. E por fim, na quinta etapa, convertemos essas novas estruturas para o formato Smiles e a submetemos ao servidor SAA, permitindo assim avaliar a similaridade com os outros alvos biológicos e verificar se as modificações mantinham o potencial de interação com o receptor GABA. Assim, visando as futuras aplicações no contexto da síndrome de Alzheimer. Olá, agora eu vou falar sobre o resultado e discussão. Nossa molécula selecionada, após a análise das moléculas disponíveis, selecionamos o Alogbat, identificado pelo CID. Como essa molécula protótipo, essa escolha foi baseada no seu potencial terapêutico para o tratamento de síndrome de Alzheimer, uma doença genética do neurodesenvolvimento que ainda não possui um tratamento específico. O Alogbat atua no sistema nervoso central e apresenta uma estrutura formada por anéis heterocíclicos e um grupo amida, que são importantes para a interação com o alvo biológico. Além disso, a sua massa molecular é de 409,18 mol, valor considerado adequado para um candidato a fármaco. A nossa descrição dos resultados obtidos em relação às propriedades físico-químico, a Alogbat apresentou um peso molecular de 409,18 mol, log P de 1,748 e 9 aceptores e um doador de ligação de hidrogênio. Esses parâmetros indicam um bom equilíbrio entre lipofilidade e solubilidade, favorecendo a absorção e a distribuição da molécula no organismo. Nas propriedades farmacocinéticas, observamos uma boa absorção intestinal indicada pelo HIA, além de permeabilidade adequada nos modelos de CACO2 e MDCK, sugerindo que a molécula consiga atravessar a membranas celulares. Também apresentou 86,74% de ligação às proteínas plasmáticas e potencial para atravessar a barreira hematoencefálica, característica essencial para o medicamento que atua no sistema nervoso central. Em relação às propriedades toxicológicas, a molécula apresentou carcinogenicidade 0,62 e a mutagenicidade de 0,92. Os resultados considerados favoráveis dentro do modelo utilizado. Isso indica um perfil toxicológico promissor, embora esses dados ainda precisem ser confirmados por estudos experimentais. Por que escolhemos o Alogbat?
A logbat foi escolhida como molécula protótipo porque apresentou um conjunto de características favoráveis para o desenvolvimento de um novo fármaco e, primeiramente, possui um potencial terapêutico para a síndrome de Algeman e atua no receptor GABA-A, um alvo biológico relacionado à doença. Além disso, apresentou propriedades físico-químicas adequadas, com um peso molecular e a log-P compatíveis com o candidato a fármaco. O seu potencial farmacocinético também foi favorável, com uma boa absorção intestinal e a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Outro ponto importante também foi o perfil toxicológico, que indicou baixa carcinogenidade e mutagenicidade nas análises computacionais. Por fim, isso permite que venha uma potencial otimização no planejamento molecular. Bom, gente, dando continuidade agora, eu vou falar sobre a análise estrutural da nossa molécula protótipo, que neste caso é relacionada com a síndrome de Algeman. Então, a nossa molécula, estruturalmente, ela possui 4 anéis heterocíclicos, sendo eles o anel piridina, o anel oxano, o anel oxazol e, por último, o anel piridazina. E, além desses 4 anéis heterocíclicos, possui alguns grupos funcionais que são importantes, sendo eles a amida e o éter. Grupos funcionais esses que são importantes pelo fato de fazerem uma boa interação com o nosso alvo biológico, podendo fazer interações hidrofóbicas e por ligações de hidrogênio também. Então, falando agora sobre a estratégia de planejamento molecular, como foi o nosso planejamento? Então, primeiramente, foi realizada a etapa de biozosterismo, que é responsável pela atividade biológica e por realizar pequenas modificações estruturais. Em seguida, a modificação de substituintes, que tem como objetivo melhorar a solubilidade, a estabilidade metabólica e a biodisponibilidade. Foi realizada também a otimização das propriedades físico-químicas, que tem relação com a toxicidade da molécula. E, por último, foi realizada a predição ADMET, que tem relação com a farmacocinética dos fármacos relacionados com a molécula. Então, depois de fazermos o planejamento da molécula, tivemos os seguintes resultados. Então, em relação à absorção, tem uma boa absorção oral, a toxicidade é baixa, com a ausência de alertas toxicológicos importantes, a distribuição é possível passar pela barreira hematocefálica, o metabolismo hepático é moderado, com baixo risco de inibição de enzimas produzidas principalmente pelo fígado, e a excreção é renal. Conclusão crítica. Então, com isso podemos concluir que o alogabat representa um promissor protótipo para o desenvolvimento de novos fármacos voltados ao tratamento de doenças neurológicas. As modificações estruturais propostas buscam melhorar propriedades farmacocinéticas e reduzir possíveis limitações da molécula original. Entretanto, os resultados obtidos ainda precisam ser confirmados por estudos experimentais, incluindo ensaios in vitro, in vivo e futuramente estudos clínicos. Essas foram nossas referências e obrigado pela atenção.